Graça e paz, estamos começando mais um podcast e que bom ter você conosco. E nesse dia nós vamos falar sobre plantando esperança. É tempo sim de nós plantarmos esperança, de nós regarmos sonhos e nós construirmos projetos. E por falar nisso, hoje nós estamos juntamente com o secretário da expansão missionária da nossa região, da quarta região, o qual vai trazer pessoas especiais para falar desse projeto tão lindo, Passa a Macedônia, que tem plantado esperança, que tem regado corações e tem transformado histórias. Portanto, Pastor Gabriel, seja bem-vindo e que Deus abençoe. Graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer servir a nossa igreja, a Igreja Metodista. Eu sou o pastor Gabriel e hoje tenho o privilégio de também servir na nossa região como secretário de expansão missionária. E é uma alegria estar aqui com homens e mulheres de Deus para podermos falar da missão do Senhor, da expansão do reino de Deus. Então nós vamos... Graça e paz, seja bem-vindo e bem-vinda mais a um podcast. E que bom ter você conosco. Já aproveita e já divulga esse conteúdo para mais pessoas. E hoje nós estamos aqui para plantar esperança, para regar essa certeza que Deus ele está nos direcionando para obras maiores. Mas eu não estou sozinha. Como vocês sabem, nós sempre temos convidados e convidadas especiais. E sabe quem está conosco hoje? É o secretário da expansão missionária. E eu vou agora dar a palavra para ele, para o pastor Gabriel, para estar apresentando. Pastor Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Graça e paz, povo precioso, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande estar falando sobre esse projeto missionário Passa a Macedônia. E o tema do nosso podcast é Plantando Esperança, porque nós acreditamos que desde 1998 o projeto missionário Passa a Macedônia tem plantado esperança por onde tem passado. E hoje, em especial, nós estamos com convidados muito especiais. Estamos aqui com a pastora Elizabeth, o pastor Leandro, o pastor Walker, que vão trabalhar conosco e nos inspirar através de experiências que eles viveram, experiências gloriosas e grandiosas, para que nós possamos continuar, como quarta região, avançando na missão de Deus na nossa região. Eu gostaria de agora pedir que eles se apresentassem, pastor Elizabeth, depois pastor Leandro e também pastor Walker, por favor. Graça e paz do Senhor a todos. Para mim é uma alegria, um prazer estar participando desse momento. Eu sou pastora aqui em João Monlevade e tive a oportunidade, e tenho tido a oportunidade de estar participando do projeto missionário, esse projeto que leva esperança aos corações. Então, é uma alegria estar aqui. Shalom, shalom, família. Expresso minha alegria, minha gratidão em poder participar de um podcast com um tema tão relevante, tão cheio de propósito, né? E, ao mesmo tempo, tão cheio de valor, por que não dizer tão cheio de esperança, né? Sou o pastor Leandro, hoje pastoreando a Central Juiz de Fora, e tive o privilégio de receber o projeto quando eu estava pastoreando Irupi, e ali foi um divisor de águas para nós. Olá, bom dia, graça e paz para todos. Como é bom poder participar desse momento tão especial, né, para falar do projeto Passa Macedônia. Meu nome é Walker, né, sou pastor Walker. Pastorei hoje o projeto de plantação de igreja aqui em Aracruz. Recebemos o projeto em 2023 e foi uma virada de chave para nossa igreja. Eu participo do projeto desde 2016 e tem sido bênção, projeto por projeto. Que bênção, um prazer ter vocês com a gente. Quero agradecer pela oportunidade de tê-los conosco, né? Eu queria fazer uma pergunta agora, em especial, porque o projeto Passa Macedônia, ao longo desses anos, tem espalhado esperança por onde tem passado. Tem sido instrumento de restauração de comunidades de fé, tem sido instrumento de salvação na vida de pessoas. E eu queria perguntar para vocês o que o projeto missionário Passa Macedônia representa para você, né? Eu queria direcionar essa pergunta para a pastora Beth. Ela ficou muitos anos, né, coordenando a equipe ali no Espírito Santo, sendo instrumento de Deus ali naquele lugar. Pastora Beth, o que o projeto Passa Macedônia representa para o seu coração, para a missão de Deus, e o que representa para a sua vida? O projeto Passa Macedônia,
ele é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? A Igreja Metodista tem como lema Igreja Metodista, serviço do povo. E o projeto, ele é o cumprimento desta missão, onde a igreja ela sai das quatro paredes e ela vai às cidades levando o amor, levando a esperança, ela oferece, né, esse afeto, essa graça de Deus. E eu vejo assim que o projeto missionário, ele é uma oportunidade onde nós podemos demonstrar, onde nós podemos levar aquilo que nós recebemos da parte do nosso Deus, nós podemos levar para as pessoas onde acontece esse projeto. E como o pastor Leandro ele disse que ele recebeu o projeto, que foi um divisor de águas, eu posso dizer que o projeto realmente ele representa para nós um divisor de águas, né, para a igreja que recebe, na verdade, para a igreja local. Né? Então, ele é esse divisor de águas mesmo, esse cumprimento da proposta missionária da Igreja Metodista. Amém, pastora, muito obrigado. Pastora, você conseguiria falar quantos projetos você já participou? Sei que eu te peguei de surpresa com a pergunta, mas... Eu participei de 17 projetos. E esses projetos, eles marcaram muito a minha vida. Cada projeto é uma experiência nova, é uma nova oportunidade, são momentos onde a gente percebe a graça salvadora de Deus na vida das pessoas e principalmente em nossas vidas também, nós que participamos, né, servindo, nós somos grandemente abençoados nos projetos. Então, são 17 projetos, e eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar participando. Não tem como a gente ficar de fora, né? Quando a gente participa a primeira vez, você não consegue mais deixar de ser instrumento de Deus, levando a esperança aos corações aflitos. Que bênção, pastora, glória a Deus, né, a sua vida é uma inspiração mesmo, né, foi instrumento de Deus, eu pude, né, hoje tenho o privilégio de ser pastor, né, pastorear aqui em Ribeirão das Neves, as comunidades em Veneza, em Sevilha, mas eu participei como membro leigo, né, de muitos projetos com a senhora coordenando, e foi para mim um privilégio muito inspirador, e confesso que foi no projeto Missionário Passa Macedônia que eu também identifiquei ainda mais, né, o chamado pastoral, o desejo, o amor por missão, né, o projeto Passa Macedônia, de fato, tem espalhado, né, levado esperança por onde passa, mas também avivado chamados, levantado homens e mulheres de Deus para que possam fazer a missão do Senhor. Né? E falando sobre a importância do projeto Missionário Passa Macedônia, nós teremos agora alguns testemunhos de irmãs muito especiais. Né? Eu gostaria de pedir a sua atenção, que ficasse atento a esses testemunhos que certamente edificaram muito a sua vida, e construirão e renovarão a esperança no seu coração. E aí, galera, eu sou a Ana e eu queria falar um pouco sobre o quanto o projeto Passa Macedônia ele tem significado na minha vida. Eu venho de uma família cristã, então eu sempre estive ligada às programações da igreja local, da região como um todo, mas como bem o meu pastor disse, filho de crente é pecador e precisa ser encontrado por Cristo também. E foi no projeto Passa Macedônia em que eu vi esse amor de Cristo sendo estendido a mim como um convite. Foi ali que eu pude perceber que Cristo, em sua infinita misericórdia, se sacrificou por nós e Ele nos ama infinitamente mais do que podemos pensar, imaginar ou merecer. Foi no projeto Passa Macedônia que eu me encontrei como pessoa, que eu me encontrei como cristã, que eu me encontrei ministerialmente, que eu me encontrei como filha amada de Deus. Foi ali em conversas singelas e conversas genuínas com pessoas que precisavam ver a palavra que eu também fui ministrada. Foi uma prova de que Deus, Ele atua de diversas formas, Ele atua infinitamente mais do que nós poderíamos pensar. E Cristo me encontrou ali. Ele me mostrou que o amor dele é grande, é suficiente para minha vida. Foi ali que ele me mostrou a sua paternidade e a sua alegria.
E foi num projeto Passa Macedônia em que eu tinha o objetivo de ministrar a outras pessoas, que eu fui grandemente ministrada. E eu fui encontrada por Cristo. E para mim hoje é um privilégio servir ao Passa Macedônia, servir a esse projeto com os meus dons e talentos, porque foi naquele projeto ali que eu fui encontrada que Cristo mostrou que eu poderia servir a Ele com o melhor que eu tinha, com o melhor que eu sabia. E hoje é um privilégio poder servir a esse projeto, poder estar presente nos dias de projeto, servir com o que eu posso, servir com aquilo que eu sei e com aquilo de melhor, para que vidas pudessem e possam ser também alcançadas. O Passa Macedônia sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração, porque foi ali que eu descobri que Cristo nos ama e pode nos encontrar onde quer que nós estejamos. Foi ministrando as pessoas que eu fui plenamente e amplamente ministrada por Cristo. Foi encontrando pessoas que precisavam ser encontradas que eu também fui encontrada. Então, o Passa Macedônia reflete para mim realmente o poder de Cristo, reflete a misericórdia de Cristo e reflete o amor de Deus, que é grande e suficiente para as nossas vidas. E eu sou infinitamente grata, infinitamente feliz por esse projeto existir e poder alcançar tantas pessoas. Não há quem trabalhe nesse projeto que não seja impactado de alguma forma. E se eu posso deixar uma palavra de encorajamento, participe, esteja disponível, esteja disposto, porque mesmo sendo dias intensos, com o horário de acordar, mas sem horário de dormir, não há quem esteja lá que não seja ministrado e não seja enriquecido com a palavra do Senhor. Porque é quando nós ministramos que nós somos ministrados também. É quando nós precisamos contar o nosso testemunho, que nós somos também alvos da graça de Cristo. Então, o projeto Passa Macedônia, para mim, sempre será uma referência daquilo que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Projeto Passa Macedônia. Como foi o Passa Macedônia? Começou de um sonho e antes que esse sonho caísse no esquecimento, foi planejada a forma de torná-lo realidade. Uma das metas do projeto era atender aos moradores das comunidades com oficinas de artesanatos, confecção de bijuterias, pintura, corte e costura, confecção de roupas, etc. Na parte de evangelização, tivemos cultos da noite com frequência de até 350 pessoas. Realizamos escola bíblica de férias, contando às vezes com aproximadamente 400 crianças diárias. O projeto acontecia nos bairros pobres, pobres mesmos. Ali pudemos ajudar muitas pessoas com consultas médicas e odontológicas, internação e exames clínicos. Tivemos a oportunidade de deixarmos formada uma congregação com 80 pessoas, lugar onde, na época, não havia trabalho metodista e hoje tem pastor nomeado. Em Batismo do Espírito Santo, onde aconteceu o 7º projeto, deixamos um ponto missionário em atividade. Ajudamos no término da construção do templo, construímos 2 banheiros e término de 2 salas para estudos, etc. Onde foi? O primeiro ano do projeto em Boa Esperança, vilarejo localizado no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. O segundo em Medina, Minas Gerais, na época uma comunidade carente em todos os sentidos. O terceiro em Itapimirim, no Espírito Santo. O trabalho aconteceu em um bairro pobre. Quarto em Novobuceno, Minas Gerais. Na época, campo missionário da Igreja Metodista. O quinto, em Linhares, no Espírito Santo. O trabalho principal com crianças. O sexto, Montes Claros, Minas Gerais. Trabalho com teatro para crianças, uma maneira interessante de evangelização. O sétimo, em Ibatiba, também no Espírito Santo. Aqui não era mais um sonho, mas a certeza de que o ideal é realizado. O oitavo, em Montana, em Minas. Ali chegamos com a esperança de ação divina e solidária. Jovens, juvenis e adultos convictos do agir de Deus. O nono, Vila Velha, no Espírito Santo.
Mais uma vez, Deus honrou a nossa fé. Falar sobre a importância do projeto hoje. Projetos regionais como o Passa Macedônia devem continuar e motivar outros projetos para que possamos demonstrar ao mundo o amor de Deus. O mote da Igreja Metodista é comunidade missionária a serviço do povo. Esse é um dos motivos para o projeto continuar sendo realizado hoje. O nosso dever como igreja é ser uma igreja missionária que ama. Há uma antiga e famosa igreja na Europa onde se pode ver o quadro de um lavrador que, tendo deixado o arado, se afastara um pouco a fim de orar. Enquanto ora, um anjo continua arando por ele. O projeto Passa Macedônia é muito importante hoje. Este projeto começou com um sonho, só que o sonho continua. Ainda há muito por fazer. Muitas almas precisam render-se aos pés do nosso Deus e viver em vida plena. Que testemunhos abençoados! Louvo a Deus pela vida de vocês. Pastora, mediante os testemunhos também, eu lembro que no ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer o Passa Macedônia em uma das nossas congregações aqui na Catedral. Sou pastora coauditora na Catedral e também pastora em Canaã, no bairro União. E um desses testemunhos foi justamente de um homem que hoje é ovelha da nossa congregação, que ele estava a ponto de tirar a vida, mas que o Passa Macedônia, a sua vida, foi instrumento para a vida dele. Eu louvo a Deus por tantos testemunhos abençoados. Pastor Gabriel, creio que são grandes desafios, mas também são grandes as vitórias que o Senhor dará nesse tempo. Glória a Deus. Amém, com certeza, pastora. Eu posso falar como alguém que ama esse projeto, né? Eu participo do projeto Passa Macedônia. O meu primeiro foi em Jerônimo Monteiro, em 2013, né? E desde então, todos os projetos eu procurei participar, ou no Espírito Santo, ou em Minas Gerais. E eu amo esse projeto, né? Hoje estou como secretário de expansão missionária da nossa região e tenho podido testemunhar que o projeto tem sido instrumento de Deus para levar esperança por onde passa, sido instrumento missionário e também de edificação nas nossas comunidades eclesiásticas, né? Há 2 anos atrás eu tive o privilégio de receber o projeto aqui na nossa comunidade local, que antes era a Congregação Metodista em Veneza, e logo após o projeto, né, nós, para a glória de Deus, alcançamos emancipação, né? Então nós vemos que o projeto não foi só o projeto, obviamente, mas o projeto foi um instrumento poderoso de Deus que contribuiu para que nós pudéssemos avançar, a igreja se tornasse mais conhecida aqui no nosso bairro, na nossa cidade, e nós pudéssemos também ter despertado, né, o ardor missionário de muitos irmãos e irmãs. Né? Nós vamos agora direcionar algumas perguntas para os nossos convidados, e eu queria perguntar, né, para o pastor Leandro, né, e para o pastor Valken em especial, se na visão de vocês, né, com a experiência que vocês têm de terem recebido o projeto Passa Macedônia, vocês acreditam que hoje ainda o projeto Passa Macedônia, diante do envolvimento, da experiência que vocês tiveram, tanto de participar quanto de receberem o projeto, ele ainda é importante para as comunidades, para muitas comunidades que talvez estão iniciando ou estão talvez durante alguns anos, né, sem um ardor missionário maior. Vocês acham que o projeto é importante para inspirar essas comunidades de fé e poderiam fazer a diferença nessas igrejas locais? Com certeza, pastor, sem dúvida, né? O projeto ele continua tendo muito a contribuir com as nossas comunidades de fé, né? O impacto ele vai muito além da igreja local, né? O impacto que o projeto gera, ele alcança bairro, ele alcança cidades, né? A cidade em si, dependendo do tamanho da cidade, né? Então, na minha experiência em Irupi, uma cidade, né, interiorana, né, com praticamente 13 mil habitantes, né, tornou-se um marco ali. A igreja passou a ser conhecida, vidas foram tocadas e os frutos, né, eles permanecem. Então, o projeto, ele é, sim, muito relevante na vida da igreja. Pastor Leandro, só aproveitando a sua fala, você conseguiria compartilhar com a gente algo que
algo que o projeto marcou positivamente, que você tem aí na sua memória? A comunidade de Irupi, se eu não me engano, o projeto Passa Macedônia na cidade de Irupi aconteceu em 2016. Né? Em 2016, eu lembro bem, foi um tempo muito precioso, um tempo muito maravilhoso, mas você consegue trazer alguma memória do que pode ser modificado na vida da igreja local através do projeto? Sim, pastor. Eu acho que eu teria dificuldade aqui era de resumir a memória, né? Porque foi algo muito precioso ali para nós, né? Foi um marco inesquecível, né? Algo que eu tenho certeza que eu carregarei com muita gratidão por toda a minha vida. Realmente, nós recebemos ali o projeto em 2016, né? O lugar onde eu tive a alegria, o privilégio de pastorear por 13 anos, e a chegada do projeto ali foi algo muito marcante na vida da congregação. 10 anos se passaram, né? E eu tenho certeza que hoje, né, Irupi já não mais congregação, mas uma igreja autônoma, tem colhido os frutos, né, das sementes que o projeto deixou lá. Se eu pudesse aqui resumir, né, essa experiência em uma frase, eu diria que o projeto representa uma chuva de amor, né? E porque foi exatamente isso que nós sentimos naquele momento, né? Profundamente amados, né? Vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas porque elas sentiram o amor. E o que transforma é o amor, né? Esse acolhimento que o projeto chega, né, com todo o gás, com toda a vibração, né, acolhendo a comunidade, isso faz toda a diferença, né? Impactou o nosso município quando as pessoas começaram a ver a quantidade de missionários, né, pessoas voluntárias que se deslocaram para abraçar, né, se deslocaram das suas cidades somente para servir, né, para abençoar. Então, isso gerou um impacto muito grande, não apenas na congregação na época, mas em todo o município, né? Muitas pessoas não foram apenas ministradas, né, com palavras, né, mas elas foram abraçadas ali, literalmente. Nós ouvimos de várias pessoas, né? Que trabalho maravilhoso. Nós nunca vimos algo parecido, né? Um povo alegre, um povo dedicado, né? Por isso, pastor, eu afirmo que o projeto Passa Macedônia é algo que nasceu, sim, no coração de Deus, e ele tem gerado os frutos para a eternidade, né? Algo que eu não ouvi falar, algo que eu tive a oportunidade de viver na prática, né? Uma ferramenta para a expansão missionária, né? Um verdadeiro alargamento de tendas nas comunidades de fé. Que bênção, pastor Leandro, que expressão, né, maravilhosa e contagiante mesmo, né? É uma chuva de amor do Senhor derramada, né, por onde o projeto Passa Macedônia passa. É uma bênção mesmo, e eu glorifico muito a Deus, porque de fato, né, não como o apóstolo Paulo diz, né, não com palavras persuasivas, mas na demonstração do poder de Deus. Eu acredito que é isso que o projeto Passa Macedônia, né, que tem plantado esperança ao longo dos anos, tem representado por onde passa, e isso o torna ainda relevante na atualidade. Pastor Valque, eu gostaria que você também compartilhasse, você também tem essa mesma perspectiva do pastor Leandro, você acredita que o projeto Passa Macedônia ainda pode continuar plantando esperança nesse tempo em que a gente está vivendo, né, nesse período em que a gente está vivendo, e eu também queria, como um obreiro, né, um pastor que recebeu o projeto em 2023, foi isso? Vocês receberam o projeto em 2023, eu queria que você contasse também, né, se você quiser compartilhar alguma experiência que vocês viveram de como era e como foi depois do projeto. Eu sei que teve a igreja metodista ali em Aracruz, ficou conhecida, né, como a igreja dos Os Laranjinhas. Laranjinhas. Explica isso melhor para a gente. Então, com toda certeza, o projeto continua sendo extremamente relevante, né? Porque nós não falamos que a igreja está recebendo o projeto, né? A cidade está recebendo o projeto, porque o impacto ele vai muito além da igreja local. A cidade começa a conhecer o amor de Cristo na prática, né? Porque pessoas se dispõem a sair da sua casa,
se dispõe a sair da sua cidade, às vezes do seu estado, como foi aqui em Aracruz, né, em 2023, foi o único projeto que aconteceu, né, na região. Então teve pessoas de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Espírito Santo inteiro, né, vieram aqui para Aracruz e gerou um impacto tremendo aqui na cidade, né? As pessoas saíam às ruas para evangelizar e não era só entregar um panfletinho, não era só falar de uma programação que teria na igreja ou de assistência social que estava acontecendo, mas era demonstrar o amor de Cristo na prática. O que impactou a cidade foi Jesus sendo visto através de cada pessoa. Então, com certeza, demonstrar Jesus continua e sempre continuará sendo importantíssimo na vida e missão da igreja, né? E aqui em Aracruz, nós somos um projeto de plantação de igreja, né? E um dos nossos maiores desafios, enquanto projeto, é fazer a igreja se tornar conhecida na cidade. É as pessoas lembrarem quando tem que buscar uma igreja, ou buscar uma oração, buscar um contato com Deus, lembrar que ali há uma igreja metodista. Ou conhecer, na verdade, né? Nosso principal desafio era conhecer que existe uma igreja chamada metodista, que tem o seu alvo e a missão, o amor de Cristo. E hoje, glória a Deus, a nossa igreja é lembrada, as pessoas vão lá, buscam a oração, ficam na igreja, e eu posso testemunhar algo muito importante. O projeto foi em 2023. E ano passado, final do ano passado, recebemos pessoas visitando a igreja, falando assim: olha, eu fui impactado em 2023 naquele projeto lá na Escola Paulo Freire, que foi a escola que foi sede, né, do projeto aqui em Aracruz. Ou seja, 2 anos e meio depois, ainda há gente que lembra do projeto Passa Macedônia, né? E eu posso contar 2 testemunhos, gente. Em 2012, eu era membro, né, da Igreja Metodista em Linhares, e nós recebemos o projeto, né, ali em 2012. Então eu recebi como membro leigo, né? Foi uma honra, foi uma emoção gigantesca para a gente em 2012 ver aquele monte de gente chegando e a gente tendo que organizar nossa rotina para receber aquele povo, mas principalmente o depois, né? Que foi um marco para a igreja. E hoje nós temos lá em Linhares, né, 2 igrejas: a Igreja Metodista Central, né, e a Igreja Metodista no Interlagos, né, que foi um fruto, né, plantado pelo projeto Passa Macedônia. E aqui em Aracruz, né, o pós-projeto não gerou impacto somente nas pessoas de fora, mas principalmente também nas pessoas de dentro da igreja, porque o fervor missionário, ele brota no coração da igreja, porque ela tem contato com diversas pessoas que não ouviam falar de Jesus ou que não sabiam falar de Jesus, né, fora da igreja. E quando vem esses missionários de fora e tem contato com a igreja, às vezes pessoas que recém-convertidas, e começam ali a ouvir o testemunho dessas pessoas, agora eles começam: cara, eu também posso pregar, eu também posso anunciar o amor de Cristo. Então eles começam a se dispor. Então a igreja começa, depois do projeto, a querer sair das 4 paredes também, né? Porque a igreja, a missão da igreja não é no curso de domingo à noite ou somente na célula. Não, a missão da igreja é contínua. A missão da igreja é com cada um que está no seu trabalho, anunciando o amor de Cristo. Então, quando vem missionários de fora e naquela troca que há com a igreja local, isso deixa uma marca profunda no coração de cada membro da igreja. Então, o projeto continua relevante. O projeto continua alcançando os seus objetivos e, claro, que Deus, ele consegue ali, ele entende a necessidade de cada cidade, então ele molda o projeto para aquela cidade. Que bênção mesmo, né? Glória a Deus. E isso é verdade, o pastor Val que falou, eu posso testemunhar aqui também na nossa igreja local, né? Nós temos irmãos e irmãs muito preciosos, mas houve uma virada de chave após o projeto, né? No despertamento espiritual, no despertamento missionário, e isso é uma grande bênção mesmo. Pastor Elizabeth, a senhora comentou com a gente que participou de 17 projetos, né? 17 projetos. Eu queria também ouvir, sei que são muitas experiências, foram certamente, viu muitas demonstrações do amor de Deus por meio de irmãos e irmãs que vão servir, a gente já vai falar sobre isso também, mas irmãos e irmãs que vão servir com muito amor a Deus por meio desse projeto missionário. Eu queria perguntar para você, né, uma experiência, se você puder contar 1, 2 experiências que marcaram a sua vida e que podem ainda também ser relevantes hoje, né, no projeto Passa Macedônia, na atualidade.
né? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, mas o projeto Passa Macedônia, ele funciona melhor em cidades de interior. Na verdade, ao longo desses anos, eu participando do projeto particularmente, eu acredito que o projeto é totalmente adaptável à realidade que ele chega, sendo bem trabalhado, sendo bem elaborado, né, trabalhando junto com a comunidade local que vai receber, com o obreiro local, né, eu acredito que o projeto ele pode ser relevante em qualquer contexto, seja ele urbano ou seja ele também interiorando. Exatamente. Como eu disse, eu participei de 17 projetos e todos eles marcaram, né, profundamente a minha vida. E eu tenho inúmeras experiências, né? E eu vou ouvindo o pastor Leandro, vou ouvindo o pastor Walker, eu fico emocionada, né? Fico emocionada porque eu participei, estava na coordenação desses projetos e é uma emoção muito grande, e a gente vendo as pessoas participando, a igreja abraçando, a cidade abraçando, e falando aí, né, que, na verdade, o projeto, ele não tem, independe do tamanho da cidade. Irupi, 3.000 habitantes. Colina, né, que é em Cariacica, 376 mil habitantes. Linhares, 183 mil habitantes. Então, diferencia, mas a ação de Deus e a obra de Deus, ela é a mesma. E uma experiência que me marcou, vou explicar por que marcou. Até 2011, o projeto Passa Macedônia, ele acontecia, era apenas um projeto, que acontecia um ano em Minas Gerais, outro ano no Espírito Santo, e assim ele vinha durante os anos. Mas em 2012, foi então estabelecido que esse projeto aconteceria em Minas Gerais e também no Espírito Santo. E eu, como fui nomeada superintendente missionária para o Espírito Santo, eu tive a responsabilidade de coordenar o projeto no Espírito Santo. Então, foi na minha coordenação, no primeiro ano, né, em 2012, que nós realizamos o projeto em Linhares. Um projeto que marcou muito a minha vida. Muito, muito. Porque era o primeiro na minha coordenação. E ali nós organizamos um grupo de trabalho, um grupo que caminhou em unidade, porque isso é muito importante, né? A equipe caminhar com a mesma visão, com o mesmo direcionamento, e fomos até a cidade, fizemos um lançamento do projeto, fizemos um coquetel com as lideranças da cidade, prefeito, vereadores, né? Fizemos um convite e fizemos a apresentação do projeto. E nesta apresentação, o prefeito ele liberou o posto de saúde, liberou enfermeiros para nos auxiliar no dia do projeto, ou seja, a cidade ficou conhecendo, as autoridades conheceram o que realmente era esse projeto missionário, e eles abraçaram esse projeto. Não só a cidade, mas a igreja de uma forma espetacular. A igreja abraçou o projeto. Então, eles falam que ficaram, né, alegres ao verem as pessoas chegando, os missionários chegando, mas para nós, a nossa alegria foi ver a igreja abraçando o projeto. No primeiro dia, nós fizemos uma carreata, e tinha tantos carros, tantos motoqueiros da igreja, que fizeram um barulho, um trio elétrico, e nós ali, né, profetizando, cantando, passando pelas ruas principais da cidade de Linhares. E o projeto foi um sucesso, um sucesso. No primeiro dia, né, na verdade, o prefeito ele liberou para nós 2 escolas e um ginásio. E no primeiro dia do projeto, nós tivemos ali aproximadamente 100 crianças no primeiro dia. Foi um projeto imenso, um projeto que alcançou muitas famílias, muitas pessoas foram alcançadas, o amor de Deus foi derramado de uma forma maravilhosa. Esse projeto me marcou de uma forma profunda. E a igreja, ela cresceu,
a igreja emancipou. Hoje, como o pastor Gabriel disse, né, ou o pastor Walker, não sei, hoje é uma igreja, a igreja emancipou. Ela foi uma igreja que foi conhecida na cidade. E outro momento também, outro projeto que me marcou, foi em Jerônimo Monteiro, em 2015. Nós fomos para aquela cidade, Jerônimo Monteiro, uma cidade pequena, e ficamos ali hospedados na escola. E alguns adolescentes aproximavam da escola porque era a escola deles. E eles chegaram lá na escola, mas não querendo participar do projeto, mas querendo, né, atrapalhar o projeto, na verdade, né? E começaram a tentar, né, impedir que o trabalho acontecesse, porque eles estavam na escola deles e aquela coisa toda. Então, era um grupo de mais ou menos uns 15 adolescentes. E nós acolhemos, né, esses adolescentes ali, e uns 3 ficaram, não foram embora, mas ficaram ali participando. E desses 3, teve um que ele gostou tanto da proposta, porque foi realizado, nós até então nós não tínhamos um trabalho específico para os adolescentes. E como nós vimos que havia um número bem grande de adolescentes, nós então organizamos um grupo para poder trabalhar com eles. E eu me lembro bem do David, um rapaz chamado David, ele com violão, nós falamos, David, você fica com esses juvenis aqui, né, com esses adolescentes. E ele começou a cantar, e ele deu um testemunho da sua vida, da sua experiência familiar, e um desses adolescentes permaneceu. Ele não foi embora, ele participou desse momento, e ele começou a acompanhar o grupo. A escola, no momento que a escola era aberta, logo pela manhã, esse adolescente já estava sentado lá no portão, aguardando, e ele começou a acompanhar, né, o grupo de evangelismo que saía pelas ruas. E quando nós batemos nas casas, né, para falar do amor de Deus, uma das casas que nós batemos, esse adolescente estava junto conosco, quem abriu a porta foi a mãe dele. A mãe dele estava fazendo faxina naquela casa. E quando ela viu, ela ficou assim, estagnada, porque ela disse que o filho dela saía para a rua e às vezes não voltava e ficava com os coleguinhas, né? E ela já não via esse adolescente, o seu filho, já uns 2, 3 dias. E quando ela viu esse adolescente com esse grupo do Passa Macedônia, falando do amor de Deus, ele estava junto conosco ali no momento da ministração, essa mãe abraçou o filho e eles ali choraram, e nós também choramos bastante ali naquele momento, e à noite ela foi ao culto, o filho também foi, e eles puderam entregar as suas vidas a Jesus. Então foi um momento marcante para nós, uma experiência linda, uma experiência onde nós pudemos ver, não só em Jerônimo Monteiro, mas a cada projeto que foi realizado, a graça de Deus salvando, curando, fortalecendo os laços familiares, levando esperança, e como diz o pastor Leandro, né, derramando chuvas de amor. E algo interessante também que nós podemos ver, que o projeto, a cada local que esse projeto ele é realizado, a igreja, é importante a igreja abraçar o projeto. É importante que o líder, ele abraça o projeto, a cidade abraça o projeto. É importante apresentar o projeto para a cidade, para que as autoridades conheçam, né, esta missão, que é importante para a cidade, porque quando nós chegamos com o evangelho, vidas são transformadas. Problemas da cidade são diminuídos, porque são vidas que são resgatadas. E a igreja também, ela é transformada.
nós vemos em Linhares, em Irupi, nós vemos também no bairro Colina, em Colina, que fica na cidade de... Aqui onde vai acontecer, agora eu esqueci o nome, gente. Cariacica. Colina, que é um bairro da cidade de Cariacica. E outros lugares onde essas congregações, elas não tinham nenhuma... Elas tinham uma presença tão pequena na comunidade, e após o projeto missionário, elas se tornaram uma igreja conhecida, uma congregação com uma estrutura espetacular, e hoje nós podemos ver nestas cidades a igreja em pleno desenvolvimento. Então, são projetos que marcam a nossa vida e que marcam também a vida da cidade por onde nós passamos. Que bênção, pastor. E isso é bem verdade mesmo. Então, a gente acaba de ver, né, testemunhos que o projeto Passa Macedônia, ele pode seguir plantando esperança por onde quer que passar. O projeto Passa Macedônia continua sendo um instrumento de Deus hoje, na atualidade. O pastor Walker, né, compartilhou em 2023 ter recebido o projeto em Aracruz. Eu recebi o projeto aqui no bairro Veneza, né, em Ribeirão das Neves, que faz parte da Grande Belo Horizonte. Só que no nosso bairro nós temos cerca de 30 mil habitantes, né? A cidade tem quase 400 mil habitantes, e o projeto foi um instrumento poderoso de Deus. Então o projeto Passa Macedônia, ele pode plantar, e é instrumento de Deus para plantar esperança em qualquer contexto. Mas algo que a gente precisa também falar, e eu queria também trazer como um propósito de pergunta para os nossos convidados, é que o projeto, a grande verdade é assim, às vezes as pessoas acham que as coisas do Senhor ou algumas ações, elas são mágicas, né? A grande realidade é essa, que elas por si só, elas vão frutificar. É óbvio, nós cremos que é o Senhor, cremos piamente, é o Senhor quem dá o crescimento. Só que alguns precisam plantar e outros precisam regar. Há um grande trabalho a ser feito. E eu aprendi, né, enquanto membro da igreja local, participando do projeto no Espírito Santo, e isso ficou muito consolidado no meu coração, trabalhando aqui nos últimos anos com o anterior secretário, né, regional de expansão missionário, o pastor José Ronaldo, que foi uma bênção assim, na minha vida, até mesmo para nós podermos receber o projeto aqui no Veneza. Ele falava algo importante. Nós sempre precisamos priorizar também o pós-projeto. A organização anterior é importante, mas o pós-projeto é extremamente importante. E eu queria trazer essa pergunta para vocês, né? Eu tive as minhas experiências com o pós-projeto, mas eu queria também, né, iniciar e retornar pela pastora Beth e perguntar, pastora Beth, ao longo desses 17 projetos, né, 17 anos, né, à frente de projetos, certamente você viu, né, alguns projetos que frutificaram e outros também que talvez não chegaram ao potencial que poderiam chegar, né? E eu não estou dizendo do projeto em si, estou dizendo mesmo do pós-projeto. A senhora acha que o pós-projeto é importante? E se é importante, como fazer algo no pós-projeto para que se torne eficaz? Né? Óbvio, né? Existem várias realidades, mas a senhora acha que o pós-projeto é importante? É importante a gente trabalhar com afinco, né, a importância da comunidade local, o pós-projeto? Com certeza, importantíssimo. O pós-projeto é que vai dar a garantia do sucesso, né? Da transformação de vidas, é o acompanhamento, é a igreja receber, a igreja se organizar, é a igreja visitar, é a igreja estar trabalhando com células, trabalhando com consolidação. Então, não é simplesmente receber o projeto e ali acabou o projeto, encerra todo o trabalho. Não, o trabalho ele continua. Então, a igreja precisa estar preparada para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo projeto. Bênção. Eu acredito que aqui, com o pastor Walker e o pastor Leandro, eu acompanhei mais de longe, mas o pastor Walker mais de perto, mas eu queria que eles compartilhassem um pouquinho sobre o pós-projeto. Pastor Walker, como foi o pós-projeto em Aracruz em 2023? Então, o pós-projeto foi algo muito importante, né? Porque o pós-projeto é quando você chama a igreja local
a realmente adentrar no projeto, né? Porque durante o trabalho da semana que o projeto acontece, o trabalho ele é mais focado naquilo que os missionários fazem, e o pós-projeto é para a igreja local. Então, assim, houve frutos, né, que foram entregues às nossas mãos e precisamos cuidar, né? Então, assim, o pós-projeto nós fizemos grupos de consolidação, né, e algo bem interessante, que algumas pessoas que receberam o projeto, batendo na porta lá, abriram a casa depois para os grupos de consolidação, né? Então, assim, aí a igreja foi, né, nós preparamos a igreja antes, os membros, né, dividimos por grupos, e aí cada duplas de membros, às vezes trio, foi acompanhando esse grupo de consolidação, que aí cada grupo tinha 5, 6 pessoas, né, e depois a ideia, né, era transformar em células, era transformar em casas de paz, áreas de paz, e que essas pessoas permanecessem na igreja, né? E assim, glória a Deus, alguns ficaram, alguns estão com a gente, né? E esse pós-projeto também já deixou na igreja aquela sementinha de que eu preciso fazer a missão, né? A missão não para aqui agora. Eu preciso continuar anunciando o amor de Cristo. Pastor Leandro, por favor. Bom, eu acho que vou ter que pegar um pouco da fala aí, né? Tanto da pastora Beth como do pastor Walker, né? Não tem como a gente fugir disso. O pós-projeto, ele é, sim, fundamental, né? Dando continuidade, né? Àquele pacto que foi gerado no município e na igreja. Então, como os colegas falaram aí, né? A organização pós-projeto, ela é fundamental. Aí eu vejo que a gente precisa ser intencional, né, e estratégico ao mesmo tempo. A intencionalidade, ela é fundamental, né? Como que eu vou me organizar no pós-projeto? Esse acompanhamento, né? A gente recebe todo o cadastro das pessoas que foram visitadas, que foram alcançadas, pessoas que aceitaram Jesus naquela semana. Aí entra o trabalho da igreja, né? A igreja precisa se movimentar, né, de forma a dar continuidade a esse projeto. Aí vem as estratégias, né, de cada igreja local que já vem trabalhando, como o pastor disse aí, o Lar de Paz, né, as células, as programações da igreja, esse envolver agora a comunidade local na comunidade de fé, né, acolhendo, amando, né, e não simplesmente deixando cessar, né, manter a chama acesa, né, para que o reino continue sendo proclamado, né, através do projeto que teve o início anteriormente. Então, o pós-projeto ele é fundamental para que a gente veja frutos, né, e os frutos permaneçam. Amém, pastor Leandro, muito obrigado. E essa é uma realidade mesmo, irmãos, irmãs, vocês que nos escutam, e assim, eu gostaria, e eu sei, acredito que assim como eu, vocês têm sido inspirados por esses testemunhos, por esses compartilhamentos, né, dos nossos pastores, da pastora, e eu acredito, assim, que o projeto Passa Macedônia, ele começa antes do projeto chegar, e ele continua depois que o projeto vai embora. Essa é uma realidade, né? E nós precisamos, porque o projeto Passa Macedônia é como se ele apertasse um botão de ativação ou renovação do espírito missionário dentro da comunidade local, né? Para que a comunidade local, de fato, seja renovada, né, na missão ou seja ativada mesmo na missão. Nós precisamos ter essa visão. E nós já estamos chegando ao final, né, desse tempo, desse compartilhar sobre o projeto missionário Passa Macedônia, plantando esperança. E eu gostaria de perguntar para os nossos convidados, para a nossa convidada, né, o que vocês diriam, né, para pastores, pastoras, obreiros e obreiras, para comunidades de fé, porque às vezes algum irmão, alguma irmã de igreja estão nos assistindo e gostaria, poxa, eu acho que esse projeto seria um instrumento de Deus na vida da minha comunidade. O que vocês diriam para essas pessoas, para que elas não tivessem expectativas erradas com relação ao projeto? Porque nós acabamos de falar sobre a importância do trabalho, do pós-projeto. E o que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Tanto as inspirando a poder solicitar o projeto, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? No final, aqui, quando eu for concluir, vou dar as orientações para isso, mas também guardando as expectativas, porque não adianta a gente colocar expectativas no outro, mas nós também precisamos nos posicionar para poder receber o projeto, né? Pastor Leandro, você tem algo a acrescentar sobre isso?
Com certeza, pastor. Gere, né, o pastor, a comunidade que vai receber o projeto, gere essa expectativa no coração. Eu diria mais, aumente essa expectativa, porque o projeto é algo que nasceu no coração de Deus para alcançar cidades, para alcançar bairros, enfim, né? Deus, ele envia um verdadeiro exército de missionários para te lembrar, você não está sozinho. Porque o que acontece? Às vezes, no decorrer da caminhada, o pastor ou a pastora, ele se sente só e ele pensa que não tem ninguém olhando por ele. E, de repente, quando esse projeto é enviado, é Deus levantando um exército de missionários para dizer: olha, pastor escolhido por Deus, pastora, você não está sozinho. Então, envolva, né, toda a sua igreja, motive a sua igreja, motive, né, os membros a abraçar a visão e, com certeza, vocês verão os frutos. Amém, pastor Walker, pastora Beth, posso? Bom, um conselho que eu posso dar, né, crie expectativa no Senhor e ore, né, porque às vezes olhamos para a missão, né, no dia a dia, nas dificuldades que encontramos, né, e vai muito ao encontro que o pastor Leandro falou, e pensamos que estamos solitários, né, nessa batalha. Porém, Deus já preparou um exército de pessoas, né, porque eu creio nisso, porque quando Deus coloca a missão no nosso coração, Ele também já está preparando, através da sua graça, aquela pessoa que será evangelizada. Né? E o projeto ele vem não só para você alcançar a cidade, mas ele vem para revitalizar também a sua igreja. Ele traz mais esperança, ele traz mais fervor missionário para a igreja local, né? Então, às vezes o pastor olha para a igreja, que a igreja está meio parada, mas talvez ele buscando em Deus o discernimento e a oração, né? E esse projeto torna-se para ele, né, algo muito importante, né? Não para ele somente, mas para a igreja, para a comunidade e para a cidade que ele está também, né, pastoreando. Eu quero dizer para você, né, seja pastor ou pastora que está nos ouvindo, como também para os membros da igreja, que a esperança chegou para você. O Passa Macedônia, esse projeto missionário, ele está à disposição, onde você pode fazer missão, como também você pode receber a missão na sua igreja local. Então, não perca a esperança, não perca a esperança. Que maravilha, que tempo inspirador, que tempo muito precioso. Eu tenho certeza que, assim como eu, você foi edificado, foi inspirado, né? Nós louvamos a Deus pela participação, pela vida dos nossos, né, convidados, pastor Leandro, pastor Valque, pastora Elizabeth, muito obrigado. Mas eu tenho 2 recados para você, muito importantes. O primeiro deles é que nós, nesse ano de 2026, daqui a pouquinho, mês que vem, no mês de julho, nós teremos os nossos projetos missionários Passa Macedônia, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. E eles acontecerão um em uma semana e o outro em outra. Se você quiser ir nos 2, você é muito bem-vindo. Fico brincando assim, porque tem gente que vai nos 2 e isso é uma bênção. Tem gente que se organiza, tira férias nesse período para estar no projeto. E nós vamos continuar espalhando esperança. E esse ano de 2026, em especial, no Espírito Santo, nós estaremos no distrito ali de Celina, na cidade de Alegre, dos dias 13 a 18 de julho. Será um tempo muito precioso, a comunidade já está com muitas expectativas, sendo orientada e se preparando para o pós-projeto, para que eles possam colher naquela cidade a esperança que nós iremos semear ali. Mas nós contamos com você, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora. É muito importante o seu envolvimento, o seu auxílio na divulgação das mensagens. Nós já temos o link aí correndo já há 1 mês e meio nos nossos grupos de WhatsApp das nossas igrejas. Então, se envolva. E aqui em Minas Gerais, nós vamos ter, vai ser aqui bem pertinho, aqui na Grande Belo Horizonte, né? Nós contamos também com os missionários aí, mineiros e mineiras, para estarem participando do projeto missionário Passa Macedônia, que acontecerá no bairro de Jardim Alvorada, aqui no Grande Belo Horizonte, dos dias 20 a 25 de julho. Dias 20 a 25 de julho, nós estaremos ali naquele bairro levando a esperança do Senhor. Será um tempo muito precioso. Se você não fez sua inscrição, você pode baixar o aplicativo, né, da nossa igreja, da Igreja Metodista da 4ª Região. Já está disponível há 1 mês e meio, né, já está disponível ali a nossa inscrição. E também tem um link rodando, né, nos nossos grupos de WhatsApp do Inscrição
também você pode fazer a inscrição pela plataforma. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é de participar desse tempo, desse projeto, né, que certamente vai continuar, independente do contexto, independente do local, independente do tempo, né, como as nossas irmãs no início testemunharam, desde 1998 o projeto tem plantado esperança e irá continuar plantando esperança até o Senhor voltar. É óbvio que adaptações precisam acontecer, modificações precisam acontecer, mas nós vamos ouvindo ao Senhor, ouvindo o mover do Espírito de Deus, para que nós possamos nos adequar a Ele, para continuar demonstrando o amor do Senhor, né, e continuar sendo instrumento de Deus para derramar essa chuva de amor, como o pastor Leandro disse lá no início, ficou bem marcado para todos nós. E também tenho orientação para você, que talvez esteja, né, nos ouvindo, nos assistindo, que talvez fale assim, poxa, pastores, essa é a nossa realidade da nossa comunidade, eu gostaria de receber o projeto. Uma orientação muito importante para vocês é importante a gente saber os lugares onde o projeto vai acontecer com antecedência. É muito importante. Então, passado julho, já conversa com o seu pastor, se você é membro, conversa com o seu pastor, conversa com a sua pastora, né, o missionário designado, o obreiro que está designado para a sua comunidade, honre ele, conversando ele, fale com ele, pastor, eu gostaria de trazer uma sugestão, será que o projeto missionário Passa Macedônia não seria um instrumento na vida da nossa igreja local, da nossa comunidade, de expansão missionária? E aí você vai poder escrever uma carta e enviar, né, para o e-mail da nossa secretaria episcopal. E aí, junto com o nosso bispo, né, nós vamos estar analisando, orando, e assim, direcionados pelo Senhor, decidindo aonde em 2027, tanto em Minas Gerais, no Espírito Santo, e se Deus assim nos permitir também, no estado do Ceará, nós estaremos realizando, né, o projeto missionário na 28ª edição, e quem sabe, ele pode acontecer na sua igreja. O e-mail vai ficar aqui embaixo, né, vai estar aqui embaixo para que você possa, né, aí escrever a carta. Primeiro converse com o seu pastor, pastora, né, se você é pastor e pastora, né, escreva uma carta, converse com a sua comunidade de fé e envie o pedido até novembro desse ano, até novembro, dezembro desse ano, para que a gente possa estar olhando, analisando com muito carinho e com muita alegria, porque eu tenho certeza que o projeto Passa Macedônia vai ser instrumento para espalhar a esperança do Senhor, a esperança eterna, também aí na sua comunidade de fé, e não só na sua comunidade, mas também na sua cidade, no seu bairro, por onde quer que o projeto passar. Que Deus nos abençoe. Pastor Wellen. Eu quero agradecer vocês por esse tempo tão oportuno de testemunhos abençoados. Pastor Gabriel, que Deus possa te usar tremendamente nesse projeto. Pastora Beth, nós louvamos a Deus por esse tempo que você esteve presente e continua presente, sendo bênção em nossas vidas. Pastor Leandro, Pastor Valque, que Deus a cada dia mais continue usando como instrumento do Senhor. E o Instituto agradece muito a contribuição de vocês e poder dialogar com esse tempo mesmo de levar esperança, plantar esperança. Louva a Deus pela vida de vocês. E agradecemos também a cada testemunho que foi dado neste tempo, que Deus esteja a cada dia fortalecendo. E você que está nos assistindo, se esse conteúdo ele foi importante para você, envie para mais pessoas, não fique somente para você. Valorize o projeto que tem levado esperança ao longo do tempo, que por onde passar possa inspirar mais vidas, auxiliar o nosso crescimento como igreja metodista em terras capixabas, mineiras, cearenses, em nome do Senhor Jesus. Também envie sugestões para outros conteúdos, porque nós queremos trazer para este canal. E antes ainda de nós encerrarmos, pastor Gabriel, quer deixar uma palavra? Eu só queria trazer para a edificação de todos que estão nos vendo, nos ouvindo, mais um testemunho, né? Mais um testemunho de uma irmã que hoje ela trabalha, né? Serve na equipe de organização do Passa Macedônia aqui em Minas Gerais, mas ela um dia ela foi alcançada e teve sua experiência com Jesus em um dos nossos projetos. Vai estar com vocês aí a irmã Ana, da Igreja Metodista em Santa Teresa, e eu espero que esse testemunho te edifique, te inspire e te motive a se envolver com o projeto e também a convidar, quem sabe, o projeto para fazer parte da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade local. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Glória a Deus, pastor. Então, eu já vou despedir aqui, porque esse testemunho já vai entrar aí para vocês. Então, nós queremos assistir esse testemunho. Que Deus os abençoe poderosamente, que vocês sejam edificados, então, nesse momento. Fique na paz, o Instituto agradece. E, ó, não saia daí, não. Vamos assistir juntos agora, então, esse testemunho abençoado. Falar do Passa Macedônia é uma alegria muito grande para mim nos dias de hoje. Em 1997, a Sara, numa reunião da Federação de Mulheres, lançou o desafio de nós termos o nosso projeto Passa Macedônia. E ela pediu, né, para que cada SD, cada participante escrevesse, telefonasse, falando o que a gente pensaria, né, que poderia acontecer nesse projeto. E um dia, eu, em casa, o Senhor me fez escrever uma carta para a Sara e com todo o projeto, né? E eu mandei essa carta para ela e ali foi lançado, né, no meu coração o desafio, né? E que nasceu no coração de Deus e depois confirmou no coração da Sara e no meu coração até nos dias de hoje. Eu louvo muito a Deus, né? Porque em 1998 nós tivemos o nosso primeiro Passa Macedônia, onde foi confirmado também o lugar, através de um sonho de uma irmã, onde seria, né? E foi ali, depois de Cachoeiro do Tupemirim, no lugar chamado Boa Esperança. Nós ficamos ali com o trabalho, uma semana, muitas bênçãos, muitos desafios, muita alegria, muita comunhão, né? E a minha primeira experiência foi que eu viajei, primeira vez sozinha para Cachoeiro, fui para a casa da irmã Maria Isa, e ali depois nós fomos no domingo para o Passa Macedônia. Saímos de lá com muita alegria, muitas experiências e com um desafio, né? Eu gostaria de ver mais jovens participando desse trabalho. Hoje eu louvo a Deus quando eu vejo muitos jovens chegando para o Passa Macedônia com muita alegria, com muito amor no coração, a participação, o envolvimento de cada pessoa, né? Não esquecendo do passado, as pessoas que nos deram apoio, que deixou suas marcas. Hoje, muitos irmãos, muitas irmãs já estão na glória com o Senhor, mas assim, foi cada projeto, cada lugar. E o nosso projeto era assim, um ano era em Minas, outro ano era no Espírito Santo, né? E cada lugar tem a sua realidade, cada lugar seus desafios, e foi muitas experiências boas, muitas experiências também tristes, como tivemos, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é com muita alegria que até hoje eu louvo a Deus porque eu estou no Passa Macedônia, né? E uma experiência que marcou, né? Várias experiências, mas em Pedro Teixeira, eu conversando com as jovens, e eu conversei muito com uma jovem que chama Isabelle. E a Isabelle, na hora que eu fui escrever um bilhetinho para ela, na hora de ir embora, deixando o meu contato com ela, o Senhor me falou, deixa um valor em dinheiro para ela. E eu pensei, Senhor, mas é tão pouco. Mas eu obedeci o meu Deus e mandei o bilhete através de uma amiga dela, porque eu não a vi na hora de ir embora, naquela correria, e depois, passado um tempo, ela testemunhou que ela tinha recebido, né, com muita gratidão, a inscrição para ela ir no Passa Macedônia, lá em Teixeira de Freitas, e Pedro de Freitas, e esse casal abençoou ela, né, com a inscrição. E ela tinha levado R$ 20. E lá ela deu um valor em oferta e depois ela adoeceu lá e ela teve que comprar um medicamento.
E ela pensou, meu Deus, no caminho eu não vou ter dinheiro para fazer um lanche. E que quando ela pegou aquele bilhete meu e que viu aquele pequeno valor, que era R$ 20, o Senhor falou para ela, tá vendo como eu te sustento? Então eu quero com isso, né? Obedeça o seu Deus. Se você às vezes não tem condições de ir participar do projeto, Passa Macedônia, mas você tem condições financeiras, abençoa um irmão, abençoa uma irmã, um jovem, uma jovem, porque ali ele vai ter sua experiência também de comunhão com os irmãos, que todos ali estão fazendo um trabalho, né, com muito amor, com muito carinho, e é um desafio muito grande, né? Eu louvo a Deus porque hoje tem os coordenadores, o apoio de cada pastor, apoio de cada irmão, de cada igreja. Isso é muito importante, irmãos, nos dias de hoje. Tá? Então, eu quero com isso, né, te motivar a incentivar e aquela semente que foi plantada lá em Boa Esperança, ela continua nos nossos dias até hoje, né? Ela continua nos nossos corações, né? Fazendo presente e essa esperança, né? Que nós, quando nós chegamos no Passa Macedônia, que aliás o Passa Macedônia já começa bem antes, igual já começou no meu coração para este ano, e que essa boa semente, né, que ela venha frutificar, que ela venha fortalecer as igrejas, que ela venha abençoar as famílias, as crianças, todo o trabalho ali, né, aquela comunhão, né, e a gente caminha junto, né. Hoje a gente abençoa a liderança, a gente abençoa a participação dos pastores, né, do nosso bispo, que sempre nos apoiou. E então, assim, é muito importante esse trabalho, né? Essa integração, essa comunhão com os irmãos da nossa igreja, né? É muita bênção, irmãos. Então, eu deixo aqui o meu carinho, meu amor, né, a minha participação, né? Que Deus nos abençoe, que este ano nós vamos estar ali fazendo a diferença na vida ali daquela igreja, daquela comunidade, né? E é com muito carinho, com muito amor, né? Que Deus nos abençoe. E eu deixo aqui para finalizar, igual a nossa querida irmã Sara falava, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Amém?